Vitória do Dragão. Ah, como é bom falar isso, como é bom poder vir aqui com vocês e falar que terminou o jogo e o Atlético venceu em casa. E venceu bem, venceu por 2 a 0 a equipe do Amazonas, que vinha fazendo uma sequência até interessante de resultados, vários empates, admito, mas apenas uma derrota nos últimos 6 a 7 jogos e que tinha vencido fora de casa seu último jogo. Mas, jogando aqui em Goiânia, o Amazonas acabou derrotado pelo Dragão, que venceu por 2 a 0, fez seus 3 pontinhos e respira um pouco nessa briga diante ali do Z4 e coloca o Amazonas nessa posição mais ingrata. O Atlético, que conseguiu se impor em campo, conseguiu fazer valer o seu mando de campo, jogou bem em casa e não deu chances para a Onça, que pouco agrediu durante todo o jogo. Mas é claro que eu vou falar para vocês tudo que rolou na partida, explicar tintim por tintim como é que foi a derrota do Amazonas, a vitória do Dragão, explicar para vocês o que rolou nesse jogo, assim como sempre fazemos, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, torcedores que estão unidos em prol de um ideal. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E como eu falei, o Amazonas vinha de vitória fora de casa. Um resultado muito positivo para quem tá brigando para fugir do Z4. E dessa forma ele vem a campo num 4-3-3 habitual, aquele esquema mais conhecido, né, bem treinado ali pelo técnico Márcio Zanardi. E esse esquema privilegiando a frente formada pelo Kevin Ramírez, Henrique Almeida e Denner. No meio de campo ele veio com 2 volantes, o Guilherme Xavier e o Diego Torres, aliás, Diego Torres como meia, né? Além do Larry ou Larry Vasquez, formando essa trinca de meio. Veio a Goiânia para jogar num sol quente e numa tarde de clima seco, para enfrentar o Dragão. Dragão que, como eu falei, não vem de ótimos resultados. Conseguiu um bom empate fora de casa, num jogo onde teve mais sorte que juízo, vamos combinar, mas que conseguiu fazer o seu pontinho diante do Cuiabá. Só que no jogo anterior havia sido uma derrota em casa dolorosa por 3 a 1 diante da Ferroviária. E aí, com isso, o otimismo da torcida acaba caindo muito. O torcedor, inclusive, vendo os resultados da rodada, viu o Atlético se aproximar do Z4. Então, vieram para esse jogo já mais preocupados com a partida. Preocupados até mesmo com talvez o desempenho. Duas equipes que não fazem grandes momentos e, querendo ou não, pelos últimos resultados, o Amazonas vinha mais equilibrado do que o Atlético, mesmo estando mais abaixo na tabela. O Atlético entrou em campo nesse jogo com muitas mudanças principalmente táticas, posicionais. O Atlético veio com 3 meias no time, o Jean Dias, o Hadsley e o Robert, formando uma trinca na frente, num esquema formado num 4-2-3-1. Sendo que o Lelê ficou mais à frente, os dois do meio de campo sendo o Ronald, estreia, chegada do Grêmio, já chegou vestindo a camisa titular, e o Luizão voltando para seu trabalho de primeiro volante. Esse o time escalado pelo Rafael Lacerda. E aí vocês podem ver que muitas mudanças foram feitas. O Hadsley já assume a titularidade, começou também no jogo passado, assim como o Jean Dias, e tem mais uma estreia, o Ronald. Tudo isso coloca o Atlético numa posição em que é difícil você cobrar entrosamento desse time. Como é que eu vou falar pro Lacerda, ou reclamar do Lacerda com qualquer coisa se o time precisa de tempo para se entrosar? Mudanças de elenco vem acontecendo no Atlético à torta e à direita há muito tempo. Então vem para um jogo desse e é natural que você veja pelo menos os 30 primeiros minutos um jogo fraco tecnicamente, porque falta entrosamento do lado do Atlético e energia do lado do Amazonas. O jogo começou com o Atlético mais impositivo, naturalmente em casa, dominando, né, as ações, buscando manter a posse de bola, mas que apesar de jogar com vários meias, né, muitos jogadores mais acostumados a jogar no meio de campo, o Atlético privilegiava as jogadas nas pontas, e aí caía por ali um meia que tivesse à disposição. Por exemplo, do lado esquerdo, o Jean Dias fazia as jogadas por ali como um ponta esquerda. Do lado direito, muitas vezes aparecia até o Hadsley por ali, fazendo a jogada em apoio ao Dudu, que estava mais avançado do que o próprio Hadsley ali do lado direito. Então, um time muito assim, com muitas peças que não exatamente estavam fazendo as suas funções. O Hadsley não é ponta direita, o Hadsley é um meia de armação, assim como o Jean Dias. Jogaria inclusive melhor na posição dele, mas era o que tinha pra hoje. Só que aí do outro lado você tinha um Amazonas que pouco agredia. Um time que com o Henrique Almeida em campo, praticamente eu não vi o jogador em campo. Henrique Almeida
não jogou, não esteve no Ascioli hoje. Estava em campo só como um espectador. O Kevin Ramires tentava o que podia e o Denner também, mas o time muito problemático, vamos dizer assim. O Amazonas não conseguia impor força ofensiva no jogo e talvez estivesse sofrendo um pouco até com o clima, né, para final. É muito diferente do clima lá do estado do Amazonas e também de onde eles vieram há pouco, que foi no caso Santa Catarina. E aí com isso os primeiros 30 minutos foram de um jogo mais truncado, onde teve apenas uma finalização do Ronald de fora da área e pouca criatividade. Muito chutão, muita bola alçada na área e pouco futebol. E aí eu falo dos primeiros 30 minutos porque depois que teve a parada técnica, parece que os times voltaram um pouco mais animados. E com isso, o Amazonas teve a sua primeira e única chance no jogo inteiro, que foi uma bola que foi trabalhada até de forma interessante ali no ataque, cruzamento veio do lado esquerdo e uma cabeçada livre do lado direito, pegando as costas do lateral, no caso as costas do nosso lateral direito Guilherme Romão. E foi a única jogada que o Amazonas fez nos 90 minutos de jogo. O Amazonas não fez mais nada. E aí do lado do Atlético, com pouca criatividade, mas com uma certa vontade, o interesse, principalmente de alguns jogadores, como por exemplo o próprio Ronald, que entrou muito bem como titular, começou bem nesse jogo, e do Luizão, que com certeza foi o jogador mais participativo, e dele saiu a bola do gol. Um cruzamento, um escanteio que veio do lado esquerdo, a bola é tirada, há uma disputa ali na entrada da área, e aí numa tentativa de isolar a bola, o jogador do Amazonas chuta e pega no bloqueio defensivo do Atlético e a bola sobra para o Luizão, que consegue uma finalização forte e faz o gol do Atlético já nos acréscimos do primeiro tempo. 1-0 para o Atlético, um gol fundamental para tirar aquela descarga de preocupação que estava nos torcedores, que afinal de contas, um 0-0 bem moroso não é nada ideal para o momento tanto do Atlético quanto do Amazonas. Agora, principalmente do Atlético, que está jogando em casa. Só que aí, a arbitragem resolve entrar em campo, vamos dizer assim, porque o árbitro passou 7 minutos, o VAR, vamos colocar assim, né? Passou 7 minutos esperando ou analisando sei lá o que nesse lance. O gol não teve nada, absolutamente nada a ser questionado, e eles ainda assim levaram 7 minutos para validar o gol. Eu achei um absurdo, porque você esfria o ânimo dos jogadores, esfria a partida, esfria até a torcida. Isso estraga o espetáculo. Eu quero entender até agora. Se você souber, coloca aí nos comentários o que de acho o VAR estava procurando nesse jogo. Eu não faço a mínima ideia do que o VAR estava procurando, sabe? É absurdo, cara, absurdo. Mas validou o gol, óbvio, não tinha nada pra tirar esse gol do Atlético. E fomos para o intervalo ganhando. Segundo tempo veio, e aí eu achei precipitado do Zanardi, pelo lado do Amazonas, já saí com 3 substituições de cara. Se tiver algo físico ou um planejamento técnico, até entendo, mas 3 mudanças logo de cara no intervalo desconfigura muito o time. E aí o segundo tempo veio, e o Amazonas, que já não conseguia criar muito no primeiro tempo, simplesmente desapareceu no segundo. As únicas pequenas fagulhas de chances que o Amazonas criou durante todo o segundo tempo foram em algumas bolas do lado esquerdo, nas costas do Dudu. E foi só. Inclusive, muitas dessas bolas se deve a um momento peculiar ali do jogo, onde o Luizão estava jogando mais como um terceiro zagueiro pelo lado direito. E aí ele não tem tanto esse cacuete. Mas fora isso, o Amazonas não teve uma única chance real ou próxima disso no segundo tempo. E do lado do Atlético, um controle absoluto do jogo. Conseguiu chegar ao seu segundo gol numa belíssima jogada do Robert, um drible, se não me engano foi até um elástico que ele dá para dentro da área, buscando ali o lado direito, e aí ele finaliza de perna direita no canto esquerdo do goleirão João Lopes, e faz o segundo gol, um belíssimo gol do Atlético, já para ampliar o placar. E depois foi só controlar o jogo durante todos os restantes dos 45 minutos restantes, com alguns jogadores que precisavam deixar o campo foram substituídos. Agora, a melhor entrada, assim, sem sombra de dúvida, foi o Yuri no lugar do Jean Dias. Não que o Jean Dias não tenha feito um bom jogo, era muito participativo, um jogador que estava buscando o jogo sempre, errou algumas coisas, mas eu prefiro que peque pelo excesso do que pela omissão. Agora, a entrada do Yuri me alegra demais, porque o Yuri é um jogador não só
por ser da base do Atlético, isso já me deixa feliz, mas por ser um jogador com coragem de jogar o futebol que nós brasileiros gostamos. Aquele jogador que é insinuante, pega a bola, tenta o drible, tenta ir pra cima, tenta fazer a jogada individual, é participativo também no coletivo, consegue ter uma visão de jogo interessante, um controle ali da partida quando precisa, joga simples quando tem que jogar, um bom jogador e é uma cria do Atlético. E eu fico muito feliz de vê-lo em campo e vê-lo jogando bem. Ele entrou, fez drible, foi pra cima, tentou finalização, conseguiu uma falta perigosíssima na entrada da área. Quando ele pegava, ele fazia uma fumaça ali pelo lado esquerdo. É isso que o Atlético precisa para alegrar a sua torcida, é jogar com imposição, jogar com confiança, jogar com credibilidade, que é capaz de fazer mais do que apenas vem fazendo nessa Série B. E venceu o Amazonas com muitos méritos, tá? Um jogo dominado, o Amazonas sinceramente não ofendeu, em momento nenhum ele levou perigo ao gol do Atlético, e isso é importantíssimo. O Atlético em casa, ele precisa ser assim, o time impositivo, o time que propõe o jogo, o time que domina a partida, e foi isso que ele fez nesse jogo. Venceu, soma mais 3 pontos, sobe na tabela e se afasta do Z4, mantém o Amazonas lá dentro, uma situação complicada para a Onça Pintada, e agora para o Atlético dá para dar uma respirada, dá para dar uma tranquilizada, e isso também motiva a torcida. Não foi muito grande a torcida hoje lá no estádio, mas quem foi foram os apaixonados, aqueles que realmente amam o Dragão e também aqueles que se sentem confortáveis de visitar o Ascioli e serem muito bem recebidos como sempre são. E eu tô falando isso porque eu quero mandar alguns alôs especiais aqui, quero mandar alguns recados especiais pra quem hoje estava no Ascioli, porque é importante a gente também valorizar o torcedor que visita o Ascioli, que vai lá, se entrega, luta, que se doa pelo time também. Primeiro, toda a galera que esteve comigo hoje, a família do meu amigo Sérgio, todos que estiveram lá presentes, que puderam conferir essa vitória, que foram lá como pé quentes, né, e aproveitaram lá também para passar uma tarde muito divertida, muito feliz lá no Ascioli. Todos eles que estão aqui, vocês estão vendo. Além disso, eu quero mandar um salve especial também para a família justamente do Yuri. Hoje eu conversei com o pai dele, o Diogo, e foi muito solícito, muito gentil, muito carinhoso comigo. Então eu quero mandar um abraço para ele, mandar um abraço pra sua esposa, espero que eu fale o nome certo, é Janaélica, né, o nome dela. Se estiver errado me corrige, tá, pode ficar à vontade, mas a sua esposa Janaélica, e também mandar um abraço pra Yasmin, né, todos eles da família do Yuri, que, cara, eu torço muito pelo sucesso dos jogadores da base do Atlético, e o Yuri tá num bom momento, fico muito feliz inclusive pela renovação do contrato do Yuri. O Adson renovou até 2029, e isso eu tenho que parabenizar. Vocês sabem que eu critico sempre que tem que criticar, mas quando tem que parabenizar eu parabenizo também, e eu parabenizo a direção do Atlético, o presidente Adson Batista, parabenizo demais, porque eu acredito que vai ser um ativo importantíssimo, que ainda vai trazer muita alegria pro torcedor do Atlético. Mandar um abraço também para o meu amigo Eric, que tá sempre comentando lá no Twitter, tem um perfil muito movimentado lá do Dragão no Twitter, e hoje pude encontrar com ele, conversar com ele lá, e agradecer de coração aí pelo carinho, mandar um grande abraço para ele também, e um abraço especial também para meus amigos que estão sempre ali na tribuna, o Júlio César e o Lucas Barcelos, dois colegas, dois parceiros, que estão sempre comigo aí na torcida e hoje estiveram mais uma vez lá curtindo o jogo do Atlético e apoiando lá o Dragão. Mandar um abraço pra vocês também. E por último, eu sei que tô mandando muitos abraços aqui, né, mas cara, é porque a tarde foi muito feliz, né, pro torcedor do Atlético. Mas tem que mandar 2 abraços especiais, 2 pessoas que fizeram aniversário nesse fim de semana e eu gostaria muito de parabenizá-los. Primeiro, para minha tia Dalva, que mora fora do Brasil, eu não pude dar um abraço nela, mas eu mandar um abraço especial pra você, minha tia, um abração, feliz aniversário pra você, e para o membro do canal, o Daniel que faz aniversário também nesse domingo, fez aniversário nesse domingo, um grande abraço pra você também, meu amigo Daniel. E agora eu quero pedir a participação de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou da vitória do Atlético. Gostou da apresentação do Dragão? Acredita que isso dá uma motivação para uma virada de chave, para uma mudança de paradigma do Dragão, para que ele consiga essa manutenção na Série B de maneira mais tranquila? Acha que dá para buscar, quem sabe, algo maior, sonhar com alguma coisa? O que você tá achando aí desse momento, dessa vitória do Dragão? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Você, torcedor do Amazonas, uma derrota fora de casa, 3 pontos em 6 disputados nessa jornada fora do estado. O que você achou da derrota para o Atlético? Achou que o Amazonas poderia ter feito algo melhor? Conseguiu ver alguma coisa positiva, mesmo com a derrota? O que você achou do jogo? Quero ouvir a sua opinião também, torcedor da Onça Pitada. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza?
já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Se aparecer para você o botão hypar, peço que clique, porque ajuda demais o nosso trabalho, engajando, trazendo mais torcedores e fortalecendo o trabalho, além de ser uma gamificação para você. Clica no botão hypar se você vê aparecendo depois que você deixar o like, beleza? E por fim eu peço que você ajude o canal, se você puder ajudar o canal financeiramente e também ganhar os benefícios do Gather Futebol Clube. Basta se tornar membro do canal, é a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp, ganha todos os benefícios, como conteúdos exclusivos, antecipados, notícias, tabela de jogos, comentaristas do YouTube para conversar com você, torcida de tudo quanto é time tá por lá também, para você interagir e se divertir, sempre com maior respeito e dentro do âmbito esportivo. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. E um último abraço aqui eu precisava mandar também pro meu amigo Pedro, que esteve hoje comigo assistindo lá o jogo. Conheci ele hoje lá, um torcedor das antigas do Dragão, e hoje me fez companhia também, ele e a sua companheira, estava lá também com ele. Mandar um abraço para os dois aí, um abração de outro torcedor atleticano. Então vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.